A graça e a paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Amém. Vamos começar fazendo uma oração, essa escola dominical, amém? Sim. Oração pela família do Júnior, é uma Silsa. Sim. A mãe dele morreu. Mãe dele morreu? Então vamos orar por essa família que está enlutada, para que Deus conforte os corações e dê a graça e a paz deles. Senhor Jesus, nós estamos aqui, Senhor, para aprender um pouco mais da Tua Palavra, Senhor. Nos orienta conforme a Tua Palavra para poder viver nesse mundo, Senhor, segundo a Tua santidade, Senhor Jesus. Essa família, Senhor, que foi enlutada nesse momento, que perderam a sua mãe, Senhor Jesus. Entra com providência, Santo Espírito de Deus, conforta esses corações, dê a paz a eles, Senhor. Um momento tão difícil e tão doloroso, somente o Senhor pode socorrer, Senhor Jesus. Nós cremos e confiamos em Ti. E te damos graça, Senhor, por mais esse dia. Amém, Jesus. Hoje nós vamos falar sobre a quinta lição, que tem o título Zorobabel recomeça a construção do templo. Eu vou ler o texto áureo, vocês podem acompanhar comigo, está em Ageu, capítulo 2, versículo 10 e 18. Tá bom? Ao 24º dia do mês 9, no segundo ano de Dário, veio a palavra do Senhor pelo ministério do profeta Ageu, dizendo: Ponde, pois, eu vos rogo, desde o dia em que se fundou o templo do Senhor, ponde o vosso coração nessas coisas. A verdade prática nos diz assim: sob o poder de Deus, a igreja torna-se imbatível no cumprimento das tarefas que Cristo lhe entregou. Veja bem, a igreja ela se torna imbatível, mas ela também tem que entrar na parte do cumprimento de tudo aquilo que Cristo entregou para ela. Na mesma situação estava a questão da reconstrução do templo. Deus havia mandado que o seu povo voltasse para a terra que era deles de direito, mas o povo também teria que se aplicar nessa questão da reconstrução. Eles tinham que colocar o coração nisso e entender que era a vontade de Deus, e só que quem já passou por uma reforma, seja ela pequena ou grande, sabe o quanto ela é difícil. Sempre aparece alguma surpresa que você não planejou no meio do caminho. Agora, você imagina reconstruir um templo grande e que tinha muitas especificações, não somente técnicas, mas também com relação à santidade. O povo tinha que se aplicar nisso, o desejo deles tinha que ser para reconstruir. Ou seja, nós como cristãos, Deus ele nos coloca para fazer a sua obra, e não é para exaltar a cada um de nós, não é dessa forma. A obra é dele. Nós somos membros do corpo de Cristo. E como membros do corpo de Cristo, temos que agir em unidade, ou seja, o nosso coração tem que ser voltado para a igreja, para a noiva de Cristo, para a obra que ele nos entregou. Se a gente fizer a obra de qualquer jeito, não colocar o nosso coração nela, não vai andar. Essa que é a grande realidade. E aqui nós vamos entender como foi que o ministério do profeta Ageu e Zacarias ajudou no ânimo desse povo que estava voltando de um exílio e chegando em uma terra que estava praticamente devastada. Entendeu? Foram praticamente 70 anos sem que eles estivessem naquele lugar. O povo já estava, assim, meio que desanimado se essa volta iria acontecer ou não. Alguns mantinham essa fé, mantinham essa firmeza e tinham essa esperança de que ia voltar, mas não eram todos. E aí vem o edito do imperador Ciro, do rei Ciro, fazendo que esse povo voltasse. E para muitos não foi fácil voltar, porque você viver 70 anos em uma nação, você acaba se estabelecendo lá, você acaba criando vínculos, tendo relações não só com as pessoas, mas também relações comerciais. Então, para você deixar tudo aquilo ali não é fácil.
e voltar para um lugar que vai ser só dificuldade é pior ainda. E é isso que a gente vai tentar entender, o quão difícil foi para Zorobabel recomeçar essa construção do templo, tá bom? Vamos adiantar um pouquinho aqui. Eu vou ler com vocês a leitura bíblica em classe, porque é muito importante entender esses livros e o contexto do que a gente vai falar na aula. Muitos irmãos, às vezes, não têm muito contato com esses livros na Bíblia, né? A gente sabe que muita gente não costuma estar lendo, e é muito importante não ler só esses trechos, mas também conhecer o livro na íntegra, né? É muito importante para entender todo o contexto. A nossa leitura bíblica está em Esdras, capítulo 5, e depois Zacarias, capítulo 4. Vamos no versículo 1 aqui de Esdras 5. E Ageu, profeta, e Zacarias, filho de Ido, profeta, profetizaram aos judeus que estavam em Judá e em Jerusalém, em nome do Deus de Israel, lhes profetizaram. Então se levantaram Zorobabel, filho de Sealtiel, e Jesua, filho de Josadaque, e começaram a edificar a casa de Deus, que está em Jerusalém, e com eles os profetas de Deus que os ajudavam. Ageu 1. No ano segundo de Dário, no 6º mês, no 1º dia do mês, veio a palavra do Senhor pelo ministério do profeta Ageu a Zorobabel, filho de Sealtiel, príncipe de Judá, e a Josua, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, dizendo: Então ouviu Zorobabel, filho de Sealtiel, e Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, e todo o resto do povo, a voz do Senhor, seu Deus, e as palavras do profeta Ageu, como o Senhor, seu Deus, o tinha enviado, e temeu o povo diante do Senhor. Zacarias 4, versículo 6. E respondeu-me e falou, dizendo: Esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, dizendo: Não por força, nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Quem és tu, ó monte grande, diante de Zorobabel? Serás uma campina, porque ele trará a primeira pedra com aclamações. Graça, graça a ela. E a palavra do Senhor veio de novo a mim, dizendo: As mãos de Zorobabel têm fundado esta casa. Também as suas mãos a acabarão, para que saibais que o Senhor dos Exércitos me enviou a vós. Porque quem despreza o dia das coisas pequenas, pois esse se alegrará vendo o prumo de Zorobabel. São os 7 olhos do Senhor, que discorrem por toda a terra, que discorrem por toda a terra. Amém. Aqui a gente vê uma interação, veja que interessante. Às vezes a gente lê os livros bíblicos, principalmente os livros dos profetas maiores, profetas menores, e acaba não relacionando os períodos históricos em que essas pessoas, esses profetas do Senhor viveram e interagiram em favor do povo. Aqui a gente acaba vendo 3 livros, Esdras, Ageu e Zacarias. É interessante que muitos desses profetas, não todos, tá? Mas muitos deles foram contemporâneos. Alguns se conhecendo, outros às vezes não, porque viviam em lugares e regiões um pouco distantes. Mas mesmo assim Deus usava esse povo em favor da sua obra para restabelecer o povo que ele havia escolhido em Abraão. Ou seja, ele estava sendo punido, esse povo, pela desobediência, pela idolatria, por isso que foram para o exílio. Mas Deus sempre preserva o seu remanescente por causa da promessa que foi feita a Abraão. E essa promessa foi mantida nos mínimos detalhes. Agora a gente vê todo esse cuidado na volta do povo do exílio para a reconstrução do templo. Vocês sabem que quando o primeiro templo foi construído, foi uma alegria muito grande para todos. Davi queria ter construído esse templo, mas ele não pôde. Quem construiu foi Salomão. O templo foi construído com as melhores materiais que tinha naquela época, os melhores arquitetos que vieram de outras nações. Tinha tudo do bom e do melhor. É a mesma coisa se você pensar assim hoje. Se você vai querer construir uma casa, você construir com o melhor material. Já imaginou você chegar num depósito de material de construção e você não olhar preço? Simplesmente eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero aquilo.
e foi desse jeito que foi construído o primeiro templo, a gente pode dizer dessa forma. Só que o segundo templo, ele não foi construído, reconstruído com os mesmos materiais. A gente vai entender um pouquinho isso, para entender um pouquinho do desânimo do povo na reconstrução. Porque quem ainda mantinha a lembrança da primeira casa, acabou se decepcionando um pouquinho com a reconstrução da segunda, ainda mais com as dificuldades que eles estavam enfrentando. Vocês viram na aula passada o quanto o povo samaritano, por exemplo, deu problema para eles, por conta das misturas de religiões que o povo samaritano acabou tendo com a recolocação de povos naquele lugar, né, que era uma estratégia militar daquele povo, tá? Tanto dos babilônicos quanto dos assírios, dos persas, e isso daí causou muita confusão, muita mistura, dá problema mesmo. Por isso que a palavra de Deus fala que a gente tem que se santificar, e santificação é ter uma separação, a gente não pode ficar se misturando com qualquer coisa. Isso dá um certo problema, tá? E vamos começar aqui. Nessa lição, estudaremos como Deus, depois de a construção do templo ter ficado parado por 15 anos, enviou socorro através do ministério de 2 profetas, Ageu e Zacarias. Gente, é difícil quando você começa uma reforma e por falta de dinheiro, por exemplo, você tem que parar no meio do caminho. Às vezes você não planejou direito, surgiu alguma coisa, você tem que parar, juntar dinheiro de novo, se esforçar para reconstruir. Às vezes, quando passa muito tempo, o material que você usou na primeira parte vai ter que ser todo refeito, porque ele já ficou desgastado. E a gente está falando, por exemplo, de 1 ano e meio, 2, 3. Agora, imagina 15 anos. Como é que não fica tudo isso? E você recomeçar depois de 15 anos não é fácil. E aqui a gente vai entender um pouquinho por que Deus suscitou 2 profetas, Ageu e Zacarias. Porque o povo, ele precisa de alimento para poder continuar. Eu diria que um cristão que não se dedica na palavra, ele é um cristão desnutrido. Ele vai morrendo aos poucos. E o povo estava necessitando de uma palavra do Senhor ali. Por isso que Deus chama esses 2 profetas, que exorta, também aponta onde está o erro, e faz com que o povo tenha ânimo para poder lutar contra aquilo que está errado e fazer diferente, realmente fazer algo novo, não ficar estagnado, parado. Isso é muito ruim quando você fica parado. Uma vez eu vi um filme, eu não me recordo agora, mas era em um contexto de guerra, e eu achei muito interessante. Ele falava para o pessoal, gente, a gente não pode ficar parado. Aí a menina perguntou, mas por que não pode ficar parado? Porque movimento é vida. Se ficarmos parados, morreremos. A gente tem que continuar, caminhar. Não importa quão difícil seja a nossa trajetória, mas a gente tem que continuar caminhando. E é uma verdade, movimento ele gera vida. E a gente tem que estar sempre se aplicando nessa questão de estar ativo. Ativo em relação à leitura da palavra do Senhor, ativo em relação à oração, ouvindo a palavra que vem da igreja, mas também ouvindo a palavra que está na sua própria casa. A Bíblia está ali, você tem que ter comunhão primeiramente dentro da tua própria casa. A igreja é uma extensão do que tem que acontecer dentro da tua casa, não pode ser só aqui, tá? E isso é muito importante a gente entender, porque esses erros que aconteceu com relação ao povo de Israel, nesse período aqui, é o que acontece hoje, infelizmente. E a gente precisa entender isso, porque sem ter esse entendimento, a gente não vai ter o verdadeiro avivamento, a gente não vai conseguir se aplicar naquilo que é realmente importante com relação a essa obra, tá? Vamos dar uma continuidade aqui. Deus levantou 2 profetas, né? Aqui nós vemos Ageu e Zacarias. Eles não foram atender um chamado, um convite das pessoas que estavam ali, e como se fosse assim, vem aqui, vem ajudar a gente, eu estou te chamando. Imagina você está passando por uma luta, aí você vai lá na casa do pastor Gleidson, ô pastor, vem cá na minha casa, vem orar por mim, vem me dar uma palavra. Não foi esse o tipo de convite que Ageu e Zacarias receberam. Eles receberam o convite, vamos dizer assim, a ordenança do próprio Deus para poder ir para lá.
e falar a palavra para aquele povo que necessitava de ânimo, de estímulo para poder continuar. Eles não estavam recebendo um convite formalizado de qualquer pessoa, eles receberam uma ordenança que veio diretamente de Deus, tá? Não foi uma coisa aleatória ao acaso, porque é muito comum, às vezes a gente está passando por alguma luta, e em vez da gente procurar na palavra uma resposta e na oração um conforto, a gente procurar, entre aspas, pseudos profetas, tá? Isso é complicado porque nem sempre a palavra que vai vir vai ser de Deus. Por isso que a gente tem que dar uma pesada nisso aí e analisar para saber de onde está vindo aquilo ali. E aqui a gente vê que foi o contrário. Esses profetas foram direcionados não por um pedido humano, mas pelo pedido de Deus em favor do seu povo. Tá? Eles foram ali para interceder por um povo que clamava e precisava da intervenção direta de Deus. Tá? Não era de qualquer pessoa. E olha que interessante. Esses dois profetas, eles tiveram um papel muito especial, porque eles encorajaram tanto Zorobabel, quanto a Josua ou Josué, e ao povo. Para entender algumas coisas interessantes. Quem foi Zorobabel? Ele era um líder político. Tá? Era alguém que era engajado com o reino. Tá? Ele entendia de onde ele tinha saído, tá? Da corte, e ele era alguém engajado com os governadores, com as principais pessoas que atuavam diretamente com quem? Com Dário. Era alguém que tinha influência. E eu sei que é complicado, às vezes, a gente falar de política hoje, ainda mais na igreja, porque está muito polarizado, seja para a direita, seja para a esquerda, mas a gente não tem como se abster disso, a gente não tem como ficar isento em relação a isso. É impossível. Mas também a gente pode praticar o nosso direito civil segundo o que está na palavra de Deus, com justiça, com retidão. E fazendo dessa forma a gente consegue alcançar, né, os nossos objetivos dentro de um contexto político, mas também de justiça para todo o povo, não só para quem é da igreja. Essa aqui é a grande questão. Além dos profetas encorajarem e falarem com Zorobabel, eles falaram com Josué. E quem era Josué? Ele era um líder espiritual, ele era um líder da classe sacerdotal. Veja que interessante, Deus estava unindo duas classes que hoje o povo parece que demonizou elas, parece que elas não podem andar juntas, elas não podem viver entre si. E está errado. Só que cada um tem a sua função. Essa que é a grande realidade. O líder político era um, o líder sacerdotal era outro. Eles tinham funções distintas, mas tinham que ter os mesmos objetivos. Eles tinham que ter os mesmos interesses em relação àquilo que Deus propôs para esse povo, para reconstruir aquela nação. Eles precisavam da edificação desse templo. Então, tanto as questões políticas quanto as questões espirituais e sacerdotais tinham que estar interligadas. Aí veio esta união. Deus chamou os profetas, entregou ali as suas palavras e deu ânimo para eles, porque Deus conhecia cada um deles. Tanto Zorobabel quanto Josué não eram perfeitos, eles tinham falhas, e falhas graves. Só para Josué, por exemplo, uma das coisas que foi apontada para ele é que as vestes deles estavam sujas. Vocês sabem muito bem que se alguém chegar aqui e falar, ó, tuas vestes estão sujas, você sabe que tem alguma coisa errada ali, tem pecado, alguma coisa manchada ali. E para um sacerdote estar com suas vestes manchadas não era algo muito bom. Né? Não estou falando que eu tenho que estar com as minhas roupas manchadas. Eu posso não ser um sacerdote, mas a santidade é exigida de todos. Né? Mas é só para vocês entenderem, eles não eram perfeitos. Mas ainda assim foram usados por Deus. Por quê? Porque ao ouvir a palavra de Deus, entenderam que foi Deus que os chamou, que Deus que estava comissionando eles para fazer essa obra, e eles tiveram um arrependimento. Às vezes as pessoas acham que arrependimento é parar de fazer alguma coisa que está errada. E o contexto bíblico de arrependimento não tem nada a ver com parar de fazer, mas sim mudança de atitude.
tá? É totalmente diferente. A Bíblia, quando diz que tem que ter arrependimento, a gente vai pegar uma situação, por exemplo, que fala, aquele que roubava, não roube mais, mas antes trabalhe e ajude o seu próximo. Ou seja, não é parar de roubar, é se você estava roubando, você vai fazer alguma coisa para garantir o seu próprio sustento. Ou seja, vai trabalhar, vai fazer alguma coisa. Ou seja, se Josué estava com as vestes sujas, eles tinham que procurar onde é que ele se sujou para mudar toda aquela atitude que ele estava e recomeçar. Da mesma forma, Zorobabel, se tinha algo ruim na questão política que ele tratava, ele tinha que fazer realmente uma mudança em relação àquilo e agir já com justiça, e justiça para o povo. A política é para o povo, não é para si próprio. O político que age em seu benefício, ele é em si corrupto. Pronto e acabou, essa aqui é a grande verdade. A política ela tem que ser para o povo e pelo povo, não é para si próprio, tá bom? Vamos dar uma avançada aqui. Qual foi o resultado que a mensagem produziu na vida dessas pessoas? Qual foi o resultado da mensagem dos profetas? Está no tópico 2. Eu costumo, gente, na hora que eu estou dando aula, eu não fico lendo muito a revista, a gente vai só pegando os principais pontos aqui, mas se vocês tiverem qualquer dúvida, quiser fazer uma pergunta, não tem problema, tá bom? Fiquem à vontade. O poder de Deus se manifestou através da mensagem destes homens de Deus. Assim, os dois líderes criaram coragem e o povo também foi renovado pelo impacto da mensagem. Ou seja, Deus falou com os dois principais líderes, mas também falou com o povo. O povo também teve ânimo para ter uma coragem de sair do lugar, de se movimentar, de ir fazer alguma coisa. Porque eles estavam enfrentando opressão dos povos que viviam naquela terra. Além deles terem que trabalhar, eles também tinham que se sustentar. E estava um momento difícil para eles, porque eles saíram de um lugar que havia toda uma estrutura e foram para um lugar que não havia absolutamente nada. Um lugar devastado, um lugar sem nada. Eu me recordo uma vez que eu viajei para Alagoas, e eu gostei muito com a minha esposa, mas a gente conheceu, pelo menos eu conhecia, ela já conhecia. Eu conheci lugares que não tinha nem chuveiro. Aí você sai daqui, um lugar que você tem um chuveiro, que você altera a temperatura ao seu gosto, e vai para um lugar que você tem que tomar banho de canequinha. Não é fácil. Mas aí você tem que se adaptar. Você tem que aprender a viver mesmo em meio à dificuldade. Mas para aquele povo que saiu daquele lugar, que estava totalmente estruturado, tudo certinho, ir para aquele lugar não foi fácil. Então, para eles, foi muito difícil se levantar e ter ânimo para fazer alguma coisa. Ainda mais que eles chegaram, tiveram um primeiro momento de reconstrução do templo, aí teve que parar. E essa parada foi por 15 anos, não foi por 15 dias. Então, o povo que foi com ânimo para começar a fazer uma reconstrução, perdeu a força. E é difícil. Por exemplo, imagina, dentro da sua própria casa, você começa a fazer uma parede, aí você tem que parar no meio da parede para ir fazer uma outra coisa. Só que aí passa um dia, 2 dias, 5 dias, 10 dias, 20, 30 dias... Você vai procurando fazer outras coisas e deixa aquilo de lado, já está bom. Quando você vai pensar, já passou anos e você não terminou aquilo que você estava fazendo. Não é fácil você recomeçar uma coisa que você parou. Isso é difícil. Mas lá em Silas, olhando a leitura, mais do que desânimo, eles estavam negligentes e acomodados. Sim, também. Porque o que acontece, se você pegar o livro de Ageu vai falar que eles não estavam nem aí com as coisas de Deus. Cada um se preocupava em fazer sua própria casa. E outra coisa, madeira tinha de sobra. Esdras fala que os morros estavam cheios de madeira porque ficavam 70 anos crescendo árvore, sem eles cortarem. Então tinha madeira de cipreste de boa qualidade para fazer o templo, mas eles iam lá cortar as melhores para fazer a casa deles. Então, mais desanimados, eles eram, vamos dizer, esse processo para os dias de hoje, crentes negligentes.
que pouco está se importando com as coisas de Deus, com a casa de Deus, com a obra de Deus. O povo hoje quer saber o quê? Profecias boas, que falam de prosperidade, de bênçãos, fazer um culto uma vez por semana, por acaso, quando não estiver chovendo, e acabou. Se você pegar toda a historicidade aqui, dessa leitura que eu estou fazendo, qual é um dos maiores problemas que nós estamos vivendo hoje? Os desigrejados. Pessoas que estão um pouco preocupadas com o tempo, querem ficar em casa vendo culto pela internet. Eu estava comentando alguns dias, não sei se vocês concordam comigo, mas a grande defasagem agora, tanto de culto quanto da escola dominical, não é por nada de pandemia, é porque eu posso assistir em casa a hora que eu quiser. Você está gravando, eu vejo a escola dominical. Se eu quiser ver, 3 horas da tarde, 4 horas, meia-noite, hora de dormir, eu não tenho mais obrigação de levantar cedo, porque eu vou ter um culto para ver. Então isso aí era o que estava acontecendo no tempo deles. Eles estavam preocupados em fazer as casas deles. Estou nem aí para ver, quero nem saber de quero saber da minha casa, primeiro da minha casa. E se você pegar Ageu 1, Ageu vai falar. Ageu vai falar dessa tragédia. Por isso que Deus falava assim, ó, o salário de vocês, quando vocês receberem o salário de vocês, vai vir um saco furado, no meio do caminho cai, vocês vão perder tudo. Porque a grande preocupação de vocês é a negligência. Vocês estão preocupados com a casa de vocês e esqueceram a casa de Deus. Então assim, eu vejo mais do que um povo desanimado, um povo interesseiro. Eles queriam bênção, queriam casa, queriam madeira de cipreste, e não estavam nem aí para o tempo. A verdade, se você trazer isso para os dias de hoje, não é diferente não, meu amigo. Não está diferente não. Hoje qual é o maior problema? Ninguém mais quer ir no tempo. Estamos vendo Hoje, os desigrejados oficiais que já saíram da igreja e os desigrejados que agora preferem assistir tudo pela internet. sim. Hoje o que a gente pode contextualizar com o que acontecia em Ageu é justamente isso. O povo ele alcança as suas bênçãos próprias, vê uma maneira de ficar em paz consigo mesmo, e aí, não, eu estou em paz, eu estou tranquilo. Só que no momento que ele estava em um lugar, numa terra estrangeira, ali sendo às vezes oprimido, né, passando por algumas dificuldades, aí ele clamava a Deus. Quando Deus ordena que eles voltem para a sua própria terra e dá meios para eles subsistirem, mesmo em um lugar devastado, eles acabam se acomodando. E essa aqui é a grande verdade. Hoje a gente pode até pegar um exemplo clássico, né? O irmão ficou desempregado, ele se aplica na oração, se aplica na leitura da palavra, é o cara que mais frequenta a igreja, vai em ciclo de oração, vai para tudo quanto é canto. A hora que ele arruma um emprego, já era. Você não vai ver mais esse cara. Ele vai desaparecer do contexto eclesiástico, vamos pensar assim. Qualquer bênção. Qualquer bênção que a pessoa está pedindo a vida inteira, quando ela recebe, parece uma coisinha impressionante. A primeira coisa que faz é sair da igreja. Mas é por isso que teve essa intervenção. Se for um dia para mim ter casa na praia, casa no Senhor, não me dê nada. Já sou bem claro, não me dê. Porque se for para mim receber uma casa na praia, para não frequentar mais a igreja, que Deus não me dê essa casa nunca. Não me dê nada, porque se é para me perder a salvação por causa do bem material, também não dá. Então tem que ser um crente bem sincero. Foi o que Davi falou, ó. Não me dê riqueza para que eu não saia da tua casa, nem me dê pobreza para que eu não venha um mural. Esse é o perfil do cristão, não é verdade? E o que você está falando é verdade. A pessoa pede. O dia que Deus dá, a primeira coisa que ele faz é sair da igreja. E uma coisa interessante é que assim, o povo ele estava vivendo uma situação diferente. Eles voltaram para um lugar que não tinha uma estrutura, mas que tinha, por exemplo, a natureza se recompondo de uma devassidão total, tinha o melhor dos materiais, mas eles se aplicaram no melhor dos materiais para as próprias casas dele. Eles não queriam se esforçar para fazer outra coisa. Só que o povo se esqueceu de toda a história do que aconteceu com eles. Primeiro, o povo foi punido com o exílio por quê? Por causa da idolatria. Volta, precisa reedificar o templo. O povo se acomoda. O profeta veio, direcionado por Deus, para exortar esse povo e chamar eles de volta ao arrependimento. Eles tinham que ter uma mudança, uma conduta diferente, mas eles precisavam entender o que estava errado. O profeta veio não só para dar ânimo e falar para eles que eles precisavam reconstruir o templo para a glória de Deus, mas precisavam entender que eles deveriam servir a esse Deus com sinceridade. Se isso não acontecesse,
infelizmente eles iam passar por coisa pior do que passaram no exílio. É uma grande verdade. Às vezes eu vi uma frase hoje, eu vou até ler aqui para os irmãos, que eu achei muito interessante. É uma frase do Martin Lloyd Jones, que diz assim: o falso profeta adora falar sobre amor, muito raramente falará sobre santidade, justiça e ira de Deus. Só isso já faz dele um falso. É uma grande realidade. Os profetas que foram comissionados por Deus para exortar Zorobabel, Josué e o povo, e eles vieram com uma mensagem, sim, de amor, mas também vieram com uma mensagem de justiça e também de ira. Há necessidade de um verdadeiro arrependimento. Verdadeiro. Quem sou eu para saber quem realmente se arrependeu de verdade ou não? Mas Deus conhece, e conhece os frutos. Os frutos de uma árvore sempre vão ser manifestos. Quando não há um verdadeiro arrependimento, os frutos logo vão se manifestar. E essas pessoas que estavam aqui sendo comissionadas na reconstrução do templo, tinham que ter essa vontade e essa necessidade de ter a obra de Deus em primeiro lugar do que as suas próprias casas, porque se eles não se aplicassem dessa forma, haveria também um juízo de Deus em relação a isso. Eles tinham que entender isso, fazer por vontade e não por força. É o versículo que a gente leu aqui: não é por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor. Ou seja, eles tinham que ter realmente a sua mente, o seu coração renovados pelo Espírito de Deus. Não adianta eu chamar um obreiro para vir para a igreja, um membro para vir aqui, que ele vai ficar inquieto, sentado nesse banco 2 horas, pensando em que ele tem que voltar para assistir um Netflix, para jogar um videogame, entendeu? Há muitos obreiros que, infelizmente, vêm, não é uma crítica só à nossa igreja, não é essa a questão, é o geral, mas às vezes a pessoa passa mais tempo trocando ideia na porta do que prestando atenção no que está saindo do púlpito, que é palavra, que vivifica, que traz realmente vida. E o povo estava passando por esse momento lá, na reconstrução do templo. A gente vê isso em Ageu, vê em Esdras, vê em Zacarias, Jeremias, a gente vê isso nos profetas, a gente vê a necessidade do povo, mas não foram todos que tiveram essa questão de voltar e se arrepender. Mas aqueles que se aplicaram ao arrependimento foram transformados por Deus e conseguiram sim ver a sua glória, né? Agora, vamos para o tópico 3 aqui, ó, o impulso espiritual dado pelos profetas continuou dando aos construtores até a conclusão da construção. Ó, veja bem que interessante. Esse impulso que veio, ele não foi um impulso humano, tá? Dentro do item 1, tópico 3. Ele foi um impulso espiritual, foi algo que veio direto de Deus para que eles tivessem uma coragem, um ânimo para poder fazer a vontade do Senhor, tá? Os profetas Ageu e Zacarias continuaram dando a sua cooperação, prosperando pela profecia do profeta Ageu e Zacarias, filho de Ido. Edificaram a casa e aperfeiçoaram conforme o mandado do Deus de Israel, e conforme o mandado de Ciro e Dário e de Artaxerxes, rei da Pérsia. Olha que interessante. A gente vê 3 grandes reis mencionados aqui. Quando a gente fala de 3 grandes reis, a gente vê um período histórico que foi longo, tá? É muito importante a gente entender isso, porque a gente pensa que as coisas aconteceram assim, ó, num estalar de dedo, e não foi. A gente vê algo acontecer em Ciro, para ter uma continuidade em Dário, e finalizar com Xerxes, ou Artaxerxes. Ou seja, demorou um tempinho ali para concluir um pouquinho essas coisas, mas quando o povo se aplicou, olha aqui, e acabou-se esta casa, Esdras 6,15. Que grande bênção! O despertamento dado por Deus ao rei Ciro propagou-se e agora, com a ajuda dos profetas, foi renovado e levado a um resultado glorioso. Ou seja, toda a honra e glória, elas têm que ser somente a Deus. Eles alcançaram o objetivo, mas essa casa ainda não era a mesma
que foi construída da primeira vez. Ela ainda tinha umas certas diferenças, tá? No tópico 2 aqui, a gente vai dar uma continuidade aqui, as manifestações sobrenaturais no Antigo Testamento. O ministério dos profetas, meus irmãos, ele aconteceu no Velho Testamento e nós temos no Novo Testamento o dom de profecia. Muitas pessoas acreditam que é a mesma coisa e não é. A gente precisa ter uma certa distinção em relação a isso, porque não é a mesma coisa. Quem agiu, por intermédio dos profetas e age hoje por intermédio do dom, continua sendo o mesmo Deus. Essa que é a grande verdade. Mas você não vai ter ninguém andando com um pano de saco, nem comendo mel silvestre e gafanhoto, como no caso de Elias ou João. Isso foi para aquele tempo, terminou em João. Só que qual é os sinais que acompanham um ministério de um profeta no Antigo Testamento? São os sinais e as manifestações sobrenaturais de quem? De Deus. Se a gente for pegar exemplos do Velho Testamento, a gente vai achar, na maioria dos profetas do Senhor, obras sobrenaturais que impactaram o povo. E essas obras tinham uma finalidade, mostrar o poder de Deus e conclamar o povo a um arrependimento para viver uma vida santa e justa, e entender que era Ele o único Deus soberano sobre toda a nação, sobre todo o planeta. Um dos primeiros líderes assim que teve um ministério profético foi quem? Moisés. Foi um homem perfeito? Era um homem 100%? Óbvio que não. Ele não era. Ele foi uma pessoa que teve os seus percalços ao longo de sua vida, teve os seus dilemas, os seus problemas pessoais e teve também os problemas com a congregação, podemos dizer assim, mas ele ainda assim foi uma pessoa que foi auxiliada por Deus, porque mesmo ele tendo os problemas dele, ele ia aos pés de Deus, ele se colocava à disposição de Deus. Às vezes as pessoas cometem algum erro, e o que elas fazem? Não, eu dei uma vacilada aqui, eu pisei na bola, eu não vou mais na igreja, eu não quero mais saber, eu estou sujo, eu vou embora. Não faça isso. Não faça isso. Não importa o que você fez, continue aos pés de Cristo, continue aos pés da cruz. Não se acomode com o seu erro, não tenha um pecado de estimação, mas vá até Cristo, porque nele você vai encontrar perdão. Mas você vai ter que se esforçar também. Vencer o pecado não é algo fácil, mas não é algo impossível. Em Cristo nós podemos ser libertos e vencer. Moisés, ele teve inúmeros problemas. Ele teve uma questão de assassinato. O assassinato ele não se justifica, você matou, tirou a vida de uma pessoa. Mas aquilo amargurou tanto o coração dele que ele fugiu de onde ele estava. Ele não conseguia ficar ali. Ele foi embora. Mas ele não foi uma coisa que ele se alegrou de ter feito. Não foi uma coisa que ele se orgulhou de ter feito. Hoje a gente acaba pegando muitas pessoas orgulhosas em estar fazendo aquilo que é errado. A gente pega muitas pessoas que parece que têm prazer em colocar uma muleta debaixo dos braços e justificar o porquê que está errado. E querer colocar a culpa do seu erro em Deus. E isso é um problema, A gente vê o profeta Elias também. O profeta Elias era uma pessoa 100%, ele era perfeito, ele não era. Ele teve inúmeros problemas. Teve o episódio que ele fugiu, achando-se ser o último dos profetas, achando que ele era o último que tinha restado, e ele não era. É complicado você se superestimar, se dar um valor além do que você deveria ter normal. Isso aconteceu com ele. Foi uma pessoa que acabou passando por um problema de depressão, se escondendo, mas Deus ainda agiu com graça, agiu com misericórdia e mudou essa situação que ele vivia. Mas veja o que aconteceu com Elias.
Qual é um dos principais episódios que aconteceu na vida de Elias, que até hoje é comentado? Quem se lembra? Os profetas de Baal, fogo descendo do céu e queimando tudo. E o mais incrível, estava tudo encharcado com água. Gente, tenta fazer um churrasco, mas primeiro molhe o carvão com bastante água. Duvido que você consiga fazer. E ali aconteceu. Isso é uma coisa incrível. Para pensar também na vida não só desses dois exemplos, mas tem muitos outros no Velho Testamento. Tem Eliseu, tem vários. Mas eram pessoas que não eram perfeitas, mas se aplicavam para buscar a presença do Senhor, independente de serem perfeitos. Eles queriam, primeiro, a glória de Deus. Queriam ver o bem da sua própria nação. Eles conclamavam o povo ao arrependimento. Esse era um dos sinais que tinha na vida desses profetas. Há exemplos de profetas que não eram de Deus no Velho Testamento? Vários. Que profetizavam ao seu bel prazer, buscavam glória para si mesmo. Busca na Bíblia que você vai ver o resultado dessas pessoas. Hoje não é diferente. Hoje tem muitas pessoas que estão usando o nome de cristão para poder ganhar benefício próprio. E muitos até se enriquecendo com isso. Em vez de pregar o verdadeiro evangelho, pregam uma mistura de verdade com mentira, que fica difícil você saber qual parte está sendo a mais mentirosa e qual parte está sendo a mais verdadeira, e as pessoas estão sendo enganadas. Essas pessoas, é como Jesus disse, eles nem entram no reino de Deus e ficam impedindo os outros de entrar. Isso é complicado. Tá? Nós temos também manifestações sobrenaturais no Novo Testamento. Essas manifestações sempre apontavam para a glória de quem? A glória de quem está sendo usado para operar ali a manifestação sobrenatural? Não, é para a glória de Deus. Tem pessoas que às vezes quando tem um dom que é dado por Deus, começa até bem, mas aí daqui a pouco começa a dar alguns problemas. Quer ver um dos problemas crônicos que a gente tem hoje em algumas igrejas? Fila da profetada. Quem já viu essas filas? A pessoa chega, faz uma filinha aqui, está aqui o profeta, está 1000 pessoas aqui, e o camarada chega e ora e tem uma profecia para cada um. Gente, eu não consigo ver isso aí, é uma coisa inacreditável. Porque quando eu analiso o Velho Testamento no ministério dos profetas, você não vê esse tipo de situação acontecer em hipótese alguma. Uma parte aí é importante os irmãos entenderem o seguinte. Uma das diferenças do profeta do Velho Testamento é que eles nunca falavam em nome deles. Há um texto chamado exórdio. O que significa isso? É uma introdução que eles já chegaram dizendo, assim diz o Senhor. Nunca eles falaram assim, vem aqui que eu vou falar uma coisa para você. Assim diz o Senhor. E aí ele começava a falar a profecia, quer seja boa, quer seja ruim. Assim diz o Senhor, tal dia, tal hora vai acontecer. No Novo Testamento... Que nem hoje, né? Pois é. Aí quando você vê hoje uma pessoa como o irmão está falando, ele tem uma profecia para cada um. Deus não dava uma profecia para cada um. Como é que hoje uma pessoa... Moisés não tinha uma profecia para cada um. Ninguém tinha uma profecia para cada um. Como é que hoje uma pessoa ela tem uma profecia para cada um? Porque a maior profecia hoje é a palavra de Deus, a Bíblia. É Jesus, a palavra. Agora, o que acontece no Novo Testamento é o dom de profecia que Deus concede aos crentes e a alguns crentes. Porque lá em Romanos 12, em Coríntios 12, vai falar que os dons de profecia são manifestações sobrenaturais que o Espírito Santo dá a cada um conforme ele deseja. Então, por exemplo, ensinar. Em Romanos diz que é um dom do ensino. Tem pessoas que já fez curso de teologia, você vai conversar com uma pessoa, parece que ele nunca nem estudou. Ele não consegue falar, articular, então pelo um céu pelo outro. E há pessoas que nunca, eu pelo menos nunca fiz curso de teologia nem nada. Ele não falou porque Deus me dá alguma coisa para falar. Se é bom, não sei, é os irmãos que julgam, mas eu digo assim, há coisas que. Só qual são os irmãos consideram? Eu quero tomar o tempo do irmão, mas eu quero dizer o seguinte. Eu estudo a Bíblia antes de ser crente. Eu não
crente. Faltavam ainda 10 anos para me converter e eu já comprava livro, Mensageiro da Paz. Eu queria entender as coisas da Bíblia e eu confrontava meu pai, que era presbítero, eu confrontava meu pai, porque eu lia tanto, eu confrontava ele. Sendo meu pai presbítero, mas por que isso aqui? Mas isso aqui, isso aqui. E eu tinha um desejo sem ser crente, gente. Eu não aceitei Jesus nem nada, mas eu lia a Bíblia, lia o que eu queria entender. Então, hoje, é o contrário, as pessoas não querem ler a Bíblia, mas querem profetizar. Não entendem a Bíblia, mas querem ser profeta. O povo também, por não conhecer a Bíblia, vai atrás desses profetas, ao invés de palavra de Deus. E uma das coisas interessantes, por exemplo, no Antigo Testamento, a questão do profeta, ela vem como se fosse um peso. O oráculo de um profeta, ele é um peso, uma massa, a gente pode dizer assim. Por que ela é um peso? Porque ela é carregada de juízo. Então quer dizer que Deus está irado? Não, não é só essa questão de estar irado. Deus não se conforma com o pecado. Ponto. Quando ele vinha falar com aquele povo, ele falava sobre ira e juízo. Mas, gente, escuta bem o que eu vou te falar. Toda vez que o meu pai, José, me corrigiu, foi porque ele me amava. Toda vez que ele me disciplinou, foi para que eu mudasse a minha conduta e parasse aquilo que estava errado e voltasse a fazer o que estava certo. O meu Deus, o Deus de Israel, é um pai que ama o seu filho e o corrige, não passa a mão na cabeça. O problema é que hoje tem muita gente vendo a criança fazer birra e deixa. Não corrige, não exorta, não disciplina. E esse ser que hoje faz birra, um dia vai crescer, um dia vai trabalhar. Imagina o trabalho que essa pessoa não vai dar. Essa que é a grande questão. Quem ama, não só cuida, mas como disciplina. E o peso dessas palavras proféticas que vinha, era realmente para amassar, para esmagar o poder do pecado, para que aquele povo tivesse realmente uma mudança, não continuar da mesma forma em que eles estavam. Já no Novo Testamento, essa questão do dom da profecia, ele vem para alertar o povo. É praticamente a mesma coisa, mas tem uma certa diferença. O profeta, ele era alguém separado por Deus. Já o dom de profecia, ele pode ser concedido àquele que o buscar. No Antigo Testamento, não importava se eu queria ser um profeta, se Deus não me separou para aquilo, eu não ia ser e pronto, acabou. Não adiantava, não tinha como. Essa escolha vinha diretamente de Deus. Mas como fica a escola dos profetas de Eliseu? Para que tinha aquela escola? Aquela questão não era uma questão de você ensinar alguém a ser profeta, entre aspas, de Deus, mas ensinar a palavra, os princípios, para que aquele povo se aplicasse no conhecimento da lei que foi revelada por Deus. Era um cuidado para que o povo entendesse qual era a palavra de Deus no meio de nações que tinham, entre aspas, deuses, e eles também tinham uma questão de aprender o ofício com relação à tribo de Levi, né, para cuidar dos enfermos, ou seja, o ministério sacerdotal, ele não era um ministério que cuidava só da palavra, mas também dos enfermos. A gente acaba vendo, por exemplo, os leprosos e outras situações que eles tinham a responsabilidade de cuidar do povo. Não era para ensinar alguém a ser um profeta, formar um profeta propriamente dito. Mas embora Elias formou Eliseu. Sim. É um caso à parte. É um caso à parte, porque Deus chamou, foi uma questão... Quando você vai avaliar a história de Elias e você vê ali o jovem Eliseu, desde o seu começo, a gente vê o interesse dele e vê a escolha de Deus em relação ao que aconteceu. Ele até vai nesse caso, os interessados, Deus queria separar do profeta. Sim, sim. É uma questão assim, que a gente não vai entender quais são os métodos de Deus para essa escolha. Mas uma coisa que eu posso garantir para você, ele nunca escolheu alguém 100%. Isso aí não existe, tá? E às vezes a gente fica querendo ser usado por Deus, mas a gente quer mudar muita coisa na vida da gente para a gente ser perfeito. Gente, não vai acontecer. Mas não que você não tenha interesse de buscar a santidade, você tem que buscar sim, tá?
E com relação aos dons, no Novo Testamento, a gente vê essa manifestação dos dons sendo feita na vida de várias pessoas, não só na casa dos judeus, vamos dizer assim, mas este dom que antes era específico, a gente só via isso acontecer na nação de Israel, a gente vê isso acontecendo no meio dos gentios, no meio dos gregos, no meio dos romanos. A gente vê a unção de Deus, o Espírito de Deus se manifestando na casa daqueles que haviam sido rejeitados no começo. Porque aquele povo que era para ser dele o rejeitou, e aí ele vai e derrama essa glória naqueles que estavam fora do celeiro de Deus. A gente vê essa manifestação maravilhosa. E uma das coisas que eu acho incrível é que os dons, nós não somos cessacionistas, nós acreditamos na manifestação dos dons até o dia de hoje. Mas o que eu diria para uma pessoa que quer se tornar um obreiro, uma pessoa que quer realmente fazer a obra do Senhor dentro da casa, busca o dom do amor. Se você não tiver amor, meu caro, o que adianta você profetizar? O que adianta você falar em línguas? O que adianta você sair curando o povo? O maior de todos esses dons realmente é o amor. Mas o amor pelo Senhor, pela sua palavra, pela sua lei. Às vezes a gente acaba vendo pessoas hoje querendo chegar na igreja, e é que nem o irmão Edmilson falou. É bem interessante essas colocações que o irmão Edmilson fala, porque trazem uma verdade que é incrível, né? Tem pessoa que chega no ônibus lotado e quer sentar na janelinha, né? Ele não tem conhecimento bíblico, ele não conhece absolutamente nada e nem quer conhecer, não é o problema, ele não quer conhecer, mas ele quer sentar aqui em cima. Ó. Ele quer colocar um terno, ficar bonitão e falar qualquer coisa que vem dele. Ele não quer algo que venha do Senhor. Um exemplo disso é os famosos coach, hoje, nas igrejas. O pregador coaching, não sei se eu falei errado essa palavra, coach, é isso aí. Mas tá errado do mesmo jeito, né? Tá tudo errado esses caras tá tudo doido. São administradores. Essas pessoas, elas pregam muito amor, mas não prega a justiça, não prega a transformação, não prega a verdade do Evangelho. Na realidade, ele fala, esses coaching, eles falam coisa que vai alegrar aquelas pessoas que estão ali, falam coisa que vai beneficiar aquelas pessoas que estão ali, não realmente uma exortação, né? Eu penso assim. Mensagem pronta, né? Uma mensagem pronta. Você isso, você aquilo. Isso. Infelizmente, quem não gosta de ser elogiado, de ter um afago no seu ego? Uma das coisas que eu li num livro bem interessante sobre o ego, né, é que o nosso ego, ele também é caído no Éden, tá? Quando Adão pecou, todas as nossas áreas que nos compõem como ser humano, nosso intelecto, nossos sentimentos, nossos sentidos, tudo que nos compõe como ser, foram caídos. E o nosso ego é um dos nossos maiores inimigos. As pessoas pensam que o diabo é o nosso maior inimigo. Você está redondamente enganado. O seu maior inimigo é você mesmo. Essa que é a grande verdade. A pessoa que mais me prejudica sou eu. Essa que é a grande verdade. E esses massageadores de ego querem dizer o contrário. Eu já vi vídeo no YouTube, não vou citar o nome da pessoa, porque eu não estou fazendo um ataque à pessoa, mas sim à forma do que está sendo ensinado. E isso eu posso contestar biblicamente. Eu não quero atacar a pessoa de ninguém. Mas, falar que você é perfeito, aonde eu sou perfeito? Se alguém perfeito é o Deus que me criou, eu sou um pecador, um miserável pecador, eu preciso da graça dele diariamente para poder realmente ser uma pessoa diferente. Não há nada bom em mim. Se há alguma coisa boa em mim, é Deus. E o povo querendo se massagear. Isso não pode. Por isso que nós precisamos hoje, como igreja que crê nos dons, buscar com zelo esses dons, para ver a manifestação de Deus na igreja, para a edificação da igreja, não para a minha e nem só a sua edificação. Isso é um dom que foi feito, criado por Deus, para que a sua igreja fosse luz no mundo, sal na terra, para que as pessoas vissem
Deus no meio dessas manifestações, não uma manifestação para ela alcançar os seus objetivos materiais e terrenos. Não, em hipótese alguma. Nós precisamos pensar, meus irmãos, analisar a palavra de Deus para que a gente tenha realmente vida e vida com abundância. O que aconteceu no tempo de Zorobabel foi uma manifestação de Deus para que o povo se arrependesse. E nós hoje precisamos nos arrepender diariamente. Às vezes o cristão que acha que levantou a mão, reconheceu Jesus como seu Salvador, tem cara que acha que está tudo certo. Você tem que se arrepender diariamente, constantemente, buscar a presença do Senhor, se reconhecendo como um pecador. Quando não há arrependimento genuíno, não há manifestação de Deus. Deus não vai usar um vaso que o rejeita, que quer continuar com os mesmos erros, que quer viver da mesma forma. Pessoas que têm por Deus o seu próprio ventre. Porque se vier algo diferente, não dá. Eu lembro um dia que a gente estava aqui, o pregador pregou, um dos irmãos chegou em mim e falou, a gente vem na igreja para ter um ânimo, aí vem o irmão, só fala de morte, só fala de não sei o quê. Eu falei, fiquei olhando aquilo ali, falei, rapaz, eu vou te dizer uma coisa, eu não sei o quanto você já leu a Bíblia, ou quanto você está gastando de tempo para ler ela, mas eu vou te dizer uma coisa, segundo a palavra do Senhor, as coisas vão de mal a pior até que venha o fim. É nisso que eu creio. Nós temos que ter essa consciência. Deus quer nos usar, mas Ele precisa que nós nos apliquemos também ao arrependimento. Leitura da palavra, oração. Sem isso, meu irmão, infelizmente não vai dar. Uma das pessoas que a gente tem que analisar é o ministério de Jesus Cristo. Porque nele nós vemos todo o ministério profético do Velho Testamento sendo manifestado nele. Isso é maravilhoso. Porque a gente vê as palavras que ele falava, a gente vê todos os sinais dos profetas sendo manifestados nele. Tanto que perguntavam se ele era o quê? Algum profeta. Mas ele não era só um profeta, tinha muito mais nele. Ele é o mediador entre Deus e os homens, e muitos não entenderam isso. Mas quem entendeu isso foi transformado por ele. E veja que Jesus não trouxe só palavras de amor no tempo dele, ele também trouxe palavras duras, principalmente para a classe o quê? Sacerdotal. Foi a que mais tomou pancada. Por isso, quando eu me encontro e penso em mim como membro do corpo de Cristo, eu não posso achar que está tudo bem comigo. Eu costumo pensar que quando eu leio a palavra de Deus, ela tem que me confrontar, ela tem que pegar e mostrar aquilo que eu sou para levar literalmente uma burdoada. Eu tenho que realmente ler e falar, não, tem alguma coisa errada, eu tenho que mudar. Não pode ser de qualquer forma. E é nisso que eu falo para os irmãos hoje. Veja o que aconteceu no ministério de Zorobabel, no ministério de Josué, com o povo que estava ali na reconstrução daquele templo. Deus quer nos usar, quer reconstruir o nosso templo, quer reconstruir a nossa igreja, que tem realmente um verdadeiro avivamento, mas o segredo do avivamento é arrependimento. Enquanto ele não acontecer, a glória de Deus não vai se manifestar. A gente não vai ver os dons sendo presentes na igreja inundando. Amém? Então, nós encerramos aqui a nossa EBD, tá bom? Os irmãos têm algum hino para a gente... 77? Queres neste mundo ser um vencedor, queres tu cantar nas lutas e na dor, queres ser alegre, qual bom lutador,
guarda o contato com teu Salvador. Guarda o contato com teu Salvador, e a nuvem do mal não te cobrirá. Pela senda alegre tu caminharás, indo em contato com teu Salvador. Neste mundo vivem muitos a penar, cujos corações transbordam de pesar. Dá-lhes a mensagem de amor sem par. Com Deus o contato deves tu guardar. Guarda o contato com teu Salvador, e a nuvem do mal não te cobrirá. Pela senda alegre tu caminharás, indo em contato com teu Salvador. Queres com Deus a comunhão obter, sua glória em ti sempre permanecer. Que o mundo possa Cristo em ti ver, guarda o contato com teu supremo ser. Guarda o contato com teu Salvador, e a nuvem do mal não te cobrirá. Pela senda alegre tu caminharás, indo em contato com teu Salvador. Deixa que o Espírito englante em teu ser o amor de Cristo, divinal poder. Queres neste mundo todo mal vencer, guarda o contato e terás poder. Guarda o contato com teu Salvador, e a nuvem do mal não te cobrirá. Pela senda alegre tu caminharás, indo em contato com seu Salvador. Vou chamar o irmão Edmilson para fazer uma oração, para a gente terminar a nossa EBD. E já mando um abraço para todos os que estão assistindo essa EBD online, inclusive alguns dos meus familiares. Até a minha irmã Raquel está assistindo lá dos Estados Unidos e já mandou mensagem aqui, agradecendo, falando que está uma benção. Tem outra irmã minha que mora no interior que está vendo, a Maria Cristina. Deus abençoe vocês, minhas irmãs. Lajeado Internacional. Paz do Senhor, irmãos. Então, para a irmã do Silas, que está lá nos Estados Unidos, God bless her and all his family. Her family. God bless her and all her family. Bom, irmãos, foi uma boa aula, graças a Deus. Creio que nós aprendemos mais uma porção da palavra do Senhor. Mais uma vez o Senhor tem falado ao nosso coração nesta manhã, né? Vamos orar agradecendo a Deus, porque estar aqui nesta manhã foi um privilégio. Amém? Vamos mais nesse centro de oração. Eu e minha casa. Glorioso e eterno Deus, Pai bendito de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, em cuja presença nos encontramos.
Deus amado, Deus eterno, nós te glorificamos nesta manhã, Senhor, pela oportunidade que nós viemos, Senhor, no teu templo, aprender sobre o seu templo. Ah, meu Deus, que os crentes desta dispensação tenham consciência daquilo que foi ensinado hoje. Que bom é estar no teu templo, Senhor. Aqui o Senhor tem falado conosco, fala conosco e nos abençoa desde os céus. Pai bendito, e nós te agradecemos por esta manhã. Agora, Senhor, despeça o teu povo em paz, guardando cada um de retorno aos seus lares. E, Senhor, nos prepara, Senhor, uma noite maravilhosa, com um culto maravilhoso, onde nós estaremos aqui adorando e bendizendo o teu santo nome. É o que nós te pedimos, ó Deus, em nome do Senhor Jesus. Estenda as tuas mãos, irmãos. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Deus abençoe em nome de Jesus. Irmão Silas, é o irmão que está responsável pelos mantimentos, né? Sim.